Qual foi, YouTube? Ó guapo. Oi, Bu. Meu nome é Digie. E nesse vídeo eu vim falar com você sobre se colocar como protagonista. Então, Bu, falando por mim, eu desse tempo de vida que eu tenho, 99% das vezes que eu precisei, que eu achei que eu deveria me colocar como protagonista, eu não me coloquei. Confesso a ti, não me coloquei. Talvez por carência, ou por baixa autoestima, ou por falta de confiança, ou por desejo de querer ter aquilo ali, eu não me coloquei como protagonista, não definia qual era o, a coisa mais importante da minha vida, que é eu. Eu não fazia isso e por causa disso, provavelmente, por conta disso, aconteceram várias coisas. Eu já cedi muito, eu já me machuquei muito, já quebrei muita cara, já me importei muito a troco de nada. E isso me fez perceber, depois de tudo isso, essas coisas que aconteceram, eu comecei a perceber que eu precisava me colocar como protagonista. Eu precisava definir qual era o ponto central da minha vida, que sou eu. Porque eu costumava muito a girar na órbita das outras pessoas. Como eu falei, ou por desejo, ou por insegurança, ou por querer fazer parte de alguma coisa, ou por baixa autoestima. Eu sempre estava cedendo às outras pessoas, seja por querer amizade, por achar que eu não tinha opinião sobre aquilo ali, ou por não me achar confiante o suficiente para discordar daquilo ali que estava sendo imposto para que eu aceitasse. Eu confesso que várias das vezes eu cedi, eu abri mão, eu aceitei, eu apenas me adaptei para poder levar aquela situação. E isso acabou me fazendo, como eu tinha falado, me machucar muito, tá ligado? Me decepcionar muito, a sofrer, a chorar, a me sentir diminuído, a me sentir não merecedor, ou me sentir inferior mesmo às outras pessoas, às outras situações. E eu acho que de um tempo pra cá, eu acho não, tenho certeza. De um tempo pra cá, essa talvez pelo fato de eu estar me adultizando, eu venho sentindo essa necessidade. E não é só uma necessidade de baseada no sentimento. É como se fosse uma coisa física, tá ligado? Como se meu corpo tivesse aos poucos me impondo a querer me fazer perceber e compreender e a me colocar no eixo, no ponto principal da minha vida, que sou eu. E de um tempo pra cá eu venho sentindo essa necessidade, tá ligado? Toda situação de um tempo pra cá, da qual as coisas acontecem, que eu sinto essa necessidade de me colocar como protagonista, eu começo a pensar e a observar essas situações e algo começa a me incomodar, tá ligado? Algo começa a me deixar desconfortável comigo mesmo e me faz pensar: porra, será que eu não devo me colocar como protagonista aqui? Será que eu não devo deixar claro o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto? Será que eu não devo parar pra pensar: porra, será que isso aqui vai me deixar confortável, vai me fazer bem, se eu permitir que isso aqui aconteça, se eu permitir que isso gire em torno da minha órbita? E baseado nisso, eu tô junto com várias outras coisas, né? Eu tô refletindo mais sobre, tô tentando compreender e achar maneiras e formas para que eu consiga enxergar e me ver como protagonista da minha vida. E eu acho que algo que tem muito me ajudado a enxergar dessa maneira e a tentar buscar me colocar como protagonista tem sido essa questão da independência, tá ligado? Conforme eu tô adultizando, né? Eu
tô tendo mais responsabilidade. O trabalho também tem me lembrado e me fazendo sentir bastante que eu preciso deixar claro qual é o centro da minha vida, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu devo me importar, o que é que eu não devo me importar. E eu acho que 80% me fazendo me questionar e auto-questionar mesmo. Se as coisas que estão acontecendo ali, ou que precisam da minha aprovação para poder orbitar em torno do meu ponto da minha vida, para orbitar na minha vida, me fazem questionar se aquelas coisas vão valer a pena para minha vida, tá ligado? Se eu permitir que aquelas coisas orbitem pela minha órbita, vão me fazer bem, vão me deixar confortável, vão trazer coisas boas para mim, vão me fazer sentir feliz, vão me fazer sentir confortável e me fazendo mesmo questionar, tá ligado? E talvez isso seja o processo do qual, como eu falei, adultizando e essa necessidade que eu sinto do meu corpo, da minha mente, do meu ser, da minha alma, de me colocar como protagonista, faz com que gere dentro de mim todos esses questionamentos, tá ligado? De tipo, de olhar mais pra mim, de tipo, não só permitir porque eu achei aquilo ali legal ou porque aquilo ali ia me trazer alguma coisa da qual eu já quis ou da qual eu desejei ou da qual eu acho que precise devido à carência. Me faz questionar, será que vale mesmo a pena deixar essa coisa orbitar pela minha vida? Ou será que vale mesmo a pena eu trazer essa coisa para orbitar dentro da minha vida? Outra coisa que envolve também é questão de respeito, de compreensão, de. Outra coisa que envolve também toda essa questão de se colocar como protagonista da minha vida é eu saber se. Saber não, né? Eu parar para pensar se eu estou sendo tratado da maneira como eu acho que devo ser tratado. Porque a partir do momento que eu não sei qual é o ponto principal da minha vida, que no caso sou eu posso, e já aconteceu várias vezes, se me deixar de levar, tá ligado? Eu ir girando por ali pela órbita dos outros e acabar me perdendo, ou não tendo parâmetro do que, é isso que eu quero pra mim, é isso que vai me trazer bem, vai me trazer algum bem, que vai me fazer sentir bem, que vai me deixar confortável. Será que é isso mesmo? Ter aquela opinião, tá ligado? Saber ter um compreendimento do que é bom, do que é ruim pra mim, do que eu aceito, do que eu não aceito, do que é favorável pra mim, do que não é favorável. Porque antes, na maioria das vezes, eu só era levado, tá ligado? Porque eu queria pertencer a alguma coisa, ou porque eu queria estar com alguma pessoa da qual achei que era bom. E eu acho que o ponto principal dessa questão, um dos pontos principais, né? Que me pega muito, que me pegou muito, é se aquela coisa tem realmente o valor que eu acho que tem pra mim, ou se é só uma ilusão, tá ligado? É só pela questão da carência, do desejo, da vontade. Eu não me iludi com aquilo ali. E também se essa coisa tá me dando o devido valor do qual eu acho que devo ter. Porque eu acho que a partir do momento que eu tava sendo. Que eu tava orbitando a órbita dos outros, eu não tava girando porque eu queria, eu tava girando porque eu tava num local baseado no que a outra pessoa achava. Então é como se eu tivesse sendo não influenciável. Eu acho que influenciável não é totalmente a palavra específica para isso. Mas eu acho que eu estava sendo conduzido de uma forma da qual eu nunca havia parado antes para pensar se era aquela forma
era que eu queria que me conduzissem? Tá ligado? Se aquela forma que estava me conduzindo era a forma como eu achava que deveria ser conduzido, ou era a forma como a forma como me conduzia era respeitável, tá ligado? Todos esses questionamentos, se a gente deve passar por isso, se eu devo passar por isso, será que eu devo me permitir a passar por isso? Será que essa coisa vale mesmo a pena pra mim? Será que essa coisa tá me trazendo bem? Tá sendo favorável pra mim? Tá me deixando confortável? Tá me deixando feliz? Será que se essa coisa tá valendo a pena eu tá perdendo meu tempo? Ou tá valendo a pena eu ter? Ou a minha dedicação quanto a isso? Todos esses questionamentos vieram e alguns antes, não posso ser hipócrita também. Mas eu acho que se intensificaram e começaram a me incomodar dentro de mim para que eu fizesse essa mudança e a mudança que eu estou buscando até hoje, começaram a se intensificar quando eu comecei a me deparar com situações das quais não eram favoráveis para mim, não estavam me fazendo bem, não me deixava feliz, não me deixava confortável. E eu comecei a perceber que as coisas poderiam ser diferentes e iriam ser diferentes se eu conseguisse me impor. Não me impor no sentido de brigar, de querer bater, de quebrar tudo e tal. Não nesse sentido. Mas me impor no sentido de tipo, de saber o que é bom pra mim, o que é ruim pra mim, o que é que eu acho que é legal, o que não é legal pra mim. Começou a surgir dentro da minha cabeça, cientificar esses pensamentos, quando eu comecei a perceber que a vida que eu tava vivendo e as coisas que eu tava passando estavam acontecendo porque eu não estava tomando conta da minha vida. Não era eu que tava manejando o barco do qual a minha vida estava sendo velejada. Não era eu que estava sendo do o ponto central das coisas que estavam orbitando. Não, eu estava sendo levado. Era como se eu fosse manejado e manejado por outras coisas, por outras pessoas, por outros pensamentos. E eu não estava me achando dentro daquilo ali. E quando eu comecei a perceber e me questionar do porquê as coisas aconteceram, e percebi que era porque eu não tinha me imposto, não tinha deixado claro, não tinha me. E quando eu comecei a perceber que. E quando eu comecei a perceber que as coisas que tinham acontecido comigo, coisas que não foram legais, aconteceram comigo porque eu não me coloquei como centro daquilo ali, como centro da minha vida, eu estava deixando ser manipulado, não manipulado no sentido da palavra em si, mas eu estava sendo manejado para que as coisas mas não é manipulada a palavra, eu estava sendo conduzido para as coisas das quais eu não tinha parado para ver e observar se era bom ou se era ruim para mim. Eu comecei a tentar buscar essa confiança, esse autocuidado, essa preocupação comigo mesmo de me colocar como primeiro. Ah, aquela pessoa é importante para mim, lógico. Mas será que eu sou importante para aquela pessoa? Esses questionamentos vieram depois de ter me quebrado muita cara, tá ligado? Depois de ter sofrido muito e depois de ter percebido que várias coisas que aconteceram poderiam ter sido diferentes, seriam diferentes se eu me colocasse como protagonista da minha vida. E eu espero que
baseado nisso que eu falei, Bu, você veja se você está sendo o centro da sua vida. Se você não está mais sendo conduzido do que girando em torno da sua própria órbita. Faça um levantamento aí, veja as coisas que você passou, reflita sobre, veja se as coisas poderiam ter sido diferentes se você tivesse tomado atitudes diferentes, se você não tivesse cedido tanto, se você não tivesse abrido mão tanto, se você não tivesse é, tentado se encaixar tanto para ter aquilo ali, ou para viver o momento que você tava vivendo naquela época. Sei lá, algo do tipo, tá ligado? A partir do momento que a gente sabe qual é o, o dono da nossa vida, a gente começa a entender e a compreender e a pôr em prática o que a gente quer ou não que faça parte dela. Beleza? Obrigado por me ouvir, Bu. Beijos. Talvez tenha ficado bem confuso esse vídeo. Mas eu senti que precisava falar, entendeu? Obrigado por me ouvir. Beijo novamente. E até o próximo vídeo.